O ano é 1962. O mundo não respira, ele prende a respiração. Em algum lugar nas águas geladas do Atlântico, um submarino soviético, o B-59, é abalado por cargas de profundidade. Lá dentro, no calor sufocante, 3 homens devem tomar uma decisão. Um deles, Vassily Arkhipov, se recusa a autorizar o lançamento de um torpedo com uma ogiva nuclear. Ele salva o mundo. Avançamos para 1983. Em um bunker perto de Moscou, o tenente-coronel Stanislav Petrov encara uma tela que pisca em vermelho. Os satélites soviéticos indicam 5 mísseis americanos a caminho. O protocolo é claro, retaliação imediata e massiva. Mas Petrov tem um pressentimento. Ele desobedece às ordens e relata um alarme falso. Ele estava certo. E mais uma vez, ele salva o mundo. A história da Guerra Fria é uma coleção de momentos como esses. Uma série de quases, uma sucessão de homens solitários em salas pressurizadas, olhando para um botão vermelho, com o destino de bilhões de almas em suas mãos, que no último segundo recuaram. Mas e se não tivessem? E se, em um desses momentos de tensão insuportável, a decisão tivesse sido diferente? E se o torpedo de Arkhipov tivesse sido lançado? E se o pressentimento de Petrov estivesse errado, ou se ele simplesmente tivesse seguido o protocolo? Em outras palavras, como seria o nosso mundo se a Guerra Fria tivesse esquentado? É claro que não somos os primeiros a imaginar esse cenário apocalíptico, e certamente não seremos os últimos. Historiadores, cientistas e cineastas têm explorado essa questão por décadas, pintando quadros sombrios de um futuro que nunca veio a ser. É por isso que é importante dizer: existem infinitas maneiras pelas quais o Armagedon nuclear poderia ter começado. Um erro de computador, um general fanático, um mal-entendido na crise dos mísseis de Cuba ou durante a crise de Berlim. Analisar cada um desses gatilhos possíveis. Bem, não queremos que este vídeo dure mais do que o próprio inverno nuclear. Então vamos abraçar um único curso de história alternativa. Um cenário em que a lógica da dissuasão falha e a primeira ogiva é lançada. Mas lembre-se, estamos lidando com o efeito borboleta atômico aqui. Uma única explosão não seria apenas uma explosão. Seria o primeiro dominó a cair em uma linha que se estende por todo o globo. Este vídeo não será um relato passo a passo da Terceira Guerra Mundial, mas sim uma exploração das implicações gigantescas e dos efeitos em cascata de tal evento. Para entender como o mundo terminaria, primeiro precisamos entender por que ele não terminou. A razão pela qual você e eu existimos hoje pode ser resumida em 3 letras aterrorizantes: MAD, ou Mutually Assured Destruction, destruição mútua assegurada. Essa não era uma política, era um pacto de suicídio global. A ideia era simples e brutalmente eficaz. Não importava quem atirasse primeiro. O outro lado teria ogivas suficientes para transformar o agressor em um estacionamento de vidro radioativo. Washington sabia que, se atacasse Moscou, Nova York, Chicago e Los Angeles desapareceriam do mapa em 30 minutos. Moscou sabia do mesmo destino para Leningrado, Kiev e Stalingrado se ordenasse um ataque. Era uma dança macabra, um equilíbrio de terror que, paradoxalmente, manteve a paz. As superpotências eram como 2 escorpiões em uma garrafa, cada um sabendo que picar o outro significaria a sua própria morte certa. Foi esse medo paralisante, essa certeza do aniquilamento, que fez com que homens como Kennedy e Khrushchev, apesar de toda a sua hostilidade, sempre recuassem da beira do abismo. Mas e se por um momento eles tropeçassem? O primeiro ato não duraria mais do que 1 hora. É a troca inicial. As sirenes não tocariam por muito tempo. Em Washington, Moscou, Londres e Pequim, a ilusão de invencibilidade das superpotências evaporaria em uma série de flashes ofuscantes, mais brilhantes que o sol. Os alvos primários não seriam necessariamente civis, mas sim o cérebro e os punhos do inimigo. Bases de mísseis, aeródromos estratégicos, centros de comando e controle, e portos de submarinos.
Mas em uma guerra nuclear, a distinção entre alvos militares e civis é uma piada cruel. Cidades como Omaha, no Nebraska, sede do Comando Aéreo Estratégico, ou Murmansk, na Rússia, lar da Frota do Norte, seriam vaporizadas instantaneamente. Milhões morreriam nos primeiros minutos, dezenas de milhões nas horas seguintes por queimaduras, radiação e o colapso de edifícios. O mundo, como o conhecíamos, teria acabado antes mesmo que o primeiro noticiário pudesse ir ao ar. Mas o pior ainda estaria por vir. O que vem depois não é a reconstrução. O que vem depois é o inverno. O inverno nuclear. As centenas, talvez milhares, de explosões nucleares levantariam uma quantidade inimaginável de fuligem, fumaça e poeira para a estratosfera. Essa nuvem negra cobriria o planeta, bloqueando a luz do Sol por meses, talvez anos. As temperaturas globais despencariam. O verão se transformaria em um inverno ártico da noite para o dia. As colheitas em todo o mundo falhariam catastroficamente. Da Ucrânia ao meio oeste americano, a fotossíntese seria interrompida, matando a maior parte da vida vegetal e, com ela, a base de toda a cadeia alimentar. A fome em massa se tornaria a principal causa de morte, muito mais letal do que as próprias bombas. Nesse novo mundo gelado e escuro, os governos que iniciaram a guerra deixariam de existir. A Casa Branca, o Kremlin, Whitehall, seriam apenas crateras radioativas. Os bunkers presidenciais e os centros de comando secretos poderiam abrigar alguns líderes. Mas o que eles governariam? Uma nação de sobreviventes desesperados e famintos, lutando por latas de comida em um deserto congelado. A ordem social se desintegraria, dando lugar à lei do mais forte. Mas e o resto do mundo? E os países que não tinham nada a ver com a briga dos grandes? O Brasil, com seus vastos recursos hídricos e terras, mesmo que sob um clima alterado, poderia se tornar um dos novos centros da civilização humana. A Austrália, isolada e com uma infraestrutura robusta, poderia fechar suas fronteiras e tentar resistir à tempestade. Novas alianças seriam forjadas. Novas guerras por recursos escassos como comida e água potável seriam travadas com armas convencionais. O mundo não seria unipolar ou bipolar. Seria um caos multipolar. A tecnologia regrediria séculos em questão de meses. Sem eletricidade, sem internet, sem GPS, sem produção industrial em massa. O conhecimento sobreviveria em bolsões, em livros e talvez em alguns discos rígidos que ainda funcionassem. Estaríamos em uma nova idade das trevas, com a diferença de que as ruínas não seriam de castelos de pedra, mas de arranha-céus e usinas nucleares vazando radiação. A própria humanidade seria alterada. Gerações nasceriam sob um céu cinzento, ouvindo histórias de um mundo anterior, com luz elétrica e comida farta. O câncer e as mutações genéticas se tornariam comuns. A expectativa de vida despencaria. Então, se a Guerra Fria tivesse se tornado nuclear, o mundo de hoje não existiria. A questão não é se teríamos carros voadores ou não. A questão é se teríamos a roda. A civilização, como a conhecemos, foi construída sobre uma base frágil de dissuasão e sorte. O mundo que escapou das chamas nucleares não é perfeito, longe disso. Mas ele existe. Ele tem luz solar, céus azuis e a chance de aprender com seus erros. A história que conhecemos, com todos os seus altos e baixos, foi escrita naqueles momentos cruciais em que alguém, em algum lugar, olhou para o abismo e decidiu dar um passo para trás. A maior vitória da Guerra Fria não foi de nenhuma das superpotências. A maior vitória foi que, no final, ninguém apertou o botão. E essa é uma lição que, mesmo em um mundo sem a ameaça iminente de MAD, faríamos bem em nunca esquecer.